Olá, amores, sejam muito bem-vindos ao canal da Andara Shekinah e ao nosso recado dos seus mentores para você. Não estranhe que estão aí só à vista por enquanto só os 3 baralhos de praxe, porque recentemente eu raciocinei aqui no vídeo, né, que eu devia parar com essa bobeira de deixar ali as cartas todas amontoadas, porque isso acaba fazendo a gente perder tempo, né, de vídeo, esticar o vídeo à toa. Então hoje os baralhos, o baralho de abertura, Lord Ganesha, está à minha esquerda e o Life Loves You e o Palavras Amorosas de Jesus estão à minha direita, tá bom? Mas o recado vai ser feito do jeito de sempre, como vocês estão acostumados, tá? Então vamos lá, bora começar. Mas eu vou ter que afastar os principais aqui também, porque senão eu não consigo fazer vocês me verem. Ave Maria! Pensa numa briga com o espaço da mesa. Vamos lá. Vamos saber então o que Lord Ganesha tem para nós hoje. Vê se vocês acreditam nisso. É a mesma mensagem de Ave Maria. Agora já não sei, né? Porque como eu agora gravo vários vídeos ao mesmo tempo, eu não sei se esse é o de ontem ou o último da semana passada. Não sei. Mas a mensagem é a mesma, né? O coração, quando está em paz, vê festa em todas as aldeias. Né? Quando a gente está em paz, porque tudo no mundo depende do nosso olhar. É aquela velha historinha, né? Que 2 pessoas diante de uma mesma janela, uma pode estar vendo um pântano lá embaixo e a outra pode estar vendo as estrelas lá no céu. E elas estão exatamente na mesma janela, do mesmo ângulo, né? Então isso é uma ilustração de como a paz do nosso coração, a alegria do nosso coração, ou a falta da paz, a tristeza, a dor, o sofrimento, não dependem das circunstâncias, né? Uma mesma janela pode mostrar 2 realidades completamente diferentes, um pântano lá embaixo ou um céu estrelado lá em cima. Da mesma forma, não são as circunstâncias que determinam, ou pelo menos não deveriam ser as circunstâncias que determinam como a gente se sente, né? Porque assim como na ilustração da janela, podia-se escolher olhar para cima ou olhar para baixo. Aliás, havia até uma terceira opção, né? Que nessa imagem ilustrativa, que já é chavão, não dá uma terceira opção, que é olhar na linha do horizonte, mas haveria essa possibilidade, né? Da mesma forma, a gente pode ter certeza que pessoas passando pelo mesmo problema, pela mesma circunstância, podem ver as coisas de uma forma péssima, que tire a paz delas, que tire o sossego, que entristeça, enfim. Outras podem ver o lado positivo e outras ainda podem passar por isso olhando para a linha do horizonte, que é o meio do caminho, né? Passar por isso, talvez não com tanta fé e esperança, talvez não brincando jogando o jogo do contente, mas também não reagindo diante daquilo, transformando aquilo numa tragédia, né? Passar por aquilo sem tanta fé e tanta luz, mas também sem excesso de negatividade, né? Então, Ave Maria. É aquela velha história. Carta repetida é simplesmente mensagem que precisa ser fixada. É lição que precisa ser fixada, aprendida e fixada, tá? Porque não tem como uma pessoa
separar cuidadosamente as cartas, depois embaralhar, depois cortar, depois tirar aleatoriamente no baralho. Qual é a probabilidade disso acontecer, né? Praticamente a probabilidade de jogar na Mega Sena e acertar, né? Então, tá dada a mensagem de Lord Ganesha de hoje. E eu já esqueci a ordem do baralho, ainda bem que eu anoto. Mermaids e depois Dark Dragons, ok. Então vamos tirar aqui a primeira carta da mensagem principal de hoje, que é dos Mestres Ascensos. Agora sereias e golfinhos mágicos. Meu povo, eu não sei o que foi que houve aqui. Eu vou ter que explicar desde o começo para todos. Antes que eu tirasse a terceira carta, a câmera despencou. Eu não sei se eu devo ter esbarrado nela, né? Porque eu acho muito difícil ela ter caído sozinha. Às vezes a gente deixa às vezes o tripé não tá com muita estabilidade, a gente não percebe. Qualquer leve toque, né? O celular é pesado, ele cai. Então a câmera tombou. E aí, bom, agora que eu sou boa, né? Graças a Mia Freire, agora que eu consigo cortar e emendar vídeos, então eu cortei eu parei quando sofreu esse acidente, eu parei o vídeo, né? Comecei outra parte do vídeo e aí tirei a carta do Dark Dragons. E inclusive aí, ó, eu já tinha aberto aqui, tá? Esta carta. Na verdade, eu já tinha aberto até essa, agora que eu lembrei. Eu podia ter fechado aqui, mas não faz mal, tá? Eu vou ter que começar de novo, porque aí eu já tinha aberto essa carta, já tinha falado rapidamente sobre ela e tava falando aqui sobre essa que eu já tinha aberto também e simplesmente a câmera fechou do nada. Fechou o aplicativo. E aí não salvou essa parte da gravação, tá? A gravação parou lá antes de eu tirar esta carta aqui, tá? Mas eu vou tocar em frente assim mesmo. Até porque vocês não me viram tirar esta carta, mas eu sei que isso não faz diferença para vocês, né? Enfim, então eu vou falar de novo. Os Mestres Ascensos trouxeram Paulo Veneziano. Esta carta, isoladamente, apenas traz a expressão artística, né? Me desculpem aí a repetição de palavras. E, claro, mesmo com tão poucas palavras, é óbvio que essa carta pode sim trazer algum sinal, alguma resposta, alguma mensagem individual para alguém aí. E quando a câmera me deu esse tombo, inclusive quando ela fechou sozinha, eu falei, meu Deus, será que é bateria? Será que é armazenamento, né? Porque eu tô gravando um monte de coisa num dia só. Mas aí fui lá conferir, não é bateria, 74%. Armazenamento também não, tem quase 84 GB livre ainda. Então, vai saber, né? Há pouquíssimo tempo atrás eu tinha visto a Patrícia Monteiro falar num dos vídeos dela que acho que o negócio do Mercúrio retrógrado podia dar problema mesmo, interferir nos nossos elétricos e eletrônicos, né? Enfim, seja lá o que for, vamos assim mesmo, porque as cartas já foram tiradas, né? E a segunda carta aqui, ó, os Sereias e Golfinhos Mágicos trouxeram a carta da amizade, que pede que a gente tire um dia para se divertir com um ou mais amigos, né? E aí, quando a câmera parou, eu tava dizendo que, bom, vamos ver para onde que essa mensagem vai nos levar como um todo.
Até porque a espiritualidade sabe muito bem que o momento atualmente não está para altas festas e reuniões de família, né? Mas enfim, vamos ver o que nos trouxeram aqui os Dark Dragons. Aí a gente vê um dragão branco. Aqui me sugere, inclusive, que é um dragão. Eu vou ver depois se isso bate com a mensagem global, tá? Mas aqui tá me sugerindo, porque nós estamos vendo aqui um dragão branco, mas ele não parece um dragão, a mim, pelo menos. A aparência dele não me parece um dragão jovem. E ele está aqui agarrado aos galhos de uma árvore, né? Que inclusive não parece estar com muita vida, pode estar morrendo. E ele está olhando aqui outros dragões que estão voando lá. E esses dragões, sim, embora à distância, me parecem dragões bem jovens. Então essa carta está me sugerindo uma pessoa que não aproveitou como gostaria a própria juventude, tá? Como gostaria. Aí depende do que cada um entende por aproveitar a juventude. Porque tem muitas formas da gente entender aproveitar a juventude, né? Tem gente que acha que aproveitar a juventude é fazer todo tipo de loucura, é ser inconsequente e irresponsável, né? Bom, do meu ponto de vista, aqui, ok, pode até, né? É um julgamento, porque o meu ponto de vista, do meu ponto de vista, aproveitar a juventude não significa. Às vezes a gente faz umas besteira, umas loucura. Mas do meu ponto de vista, mesmo quando eu era adolescente, quando adolescente eu acho que eu não fiz nenhuma besteira, nenhuma loucura. Acho que eu fui fazer uma ou outrazinha e já era adulta mesmo. Tá? Mas eu nunca fui de fazer coisas que eu pudesse me arrepender depois, né? E então, para mim, aproveitar a juventude não tem a ver, nunca teve e continua não tendo a ver com fazer loucura, ser irresponsável e inconsequente. Mas isso é do meu ponto de vista, é o meu julgamento, é a minha forma de ver as coisas, né? Isso não é a verdade absoluta, obviamente. Mas o fato é que esta pessoa, a princípio, me parece que é uma pessoa já mais madura, mas ainda com muita fome de viver coisas de juventude. Muita vontade de viver essas coisas de juventude que não pôde ou que não se permitiu viver. Mas quer muito, mas continua agarrado aos galhos aqui, ou seja, quer, mas não consegue. Quer, mas tem medo. Quer, mas se preocupa com o que os outros vão pensar. Enfim. Isoladamente, esta carta me passa isto, pelo menos hoje. Pode ser que outro dia ela me passe outra mensagem completamente diferente, tá? Essas cartas elas têm o dom da metamorfose mesmo. Elas foram concebidas já para isso, tá? Bom, então agora deixa eu ver, né? O que traz aqui a mensagem como um todo dessas três cartas. É exatamente isso. Claro, né? Não podia. Tudo bem, podia ser sim que o que eu vi nessa carta não tivesse nenhuma ligação com a mensagem global juntando as três. Que podia sim ter simplesmente uma mensagem extra que algumas pessoas precisassem e que quando essa carta se juntasse com as demais, o recado principal, né, composto pelas três cartas, não seguisse nessa direção, mas aqui segue, tá?
O que eles estão querendo dizer aqui, eu não vou ficar repetindo tudo que eu já falei aqui, desnecessário, né? E essas outras duas cartas estão dizendo exatamente que ficar preocupado com idade cronológica é uma bobeira, é uma judiação, é uma prisão cruel e injusta que a gente impõe pra gente mesmo. Tudo bem, a gente às vezes se controla um pouco para não pagar muito mico, né? Porque às vezes a gente ter certos comportamentos, ou às vezes até o jeito de se vestir, às vezes a gente fala, não vai cair muito bem para alguém da minha idade, né? Às vezes a gente evita pagar um mico. Não deixa de ser um julgamento idiota, que a gente não deveria fazer, nem para nós mesmos, né? Não deixa de ser algo de que a gente se priva, preocupado com idade cronológica e com o que os outros vão pensar, mas às vezes a gente evita pagar uns mico, mas quando a gente só tá evitando pagar uns mico, assim, e a gente deixar de fazer isso não tem grande importância para nós, ok, né? Não é o ideal, mas não tem problema. Agora, o problema é quando a gente fica preso no passado. O problema é quando a gente deixa de fazer coisas que a gente gostaria de fazer por preconceito, né? Porque quando a gente diz, eu queria fazer isso, mas isso não é adequado para minha idade, isso é preconceito. Quem foi que disse que não é adequado para a tua idade? Você pode ter 90 anos e resolver sair por aí de Maria Chiquinha e chupando pirulito pra rua. Quem disse que não pode? Ah, mas eu vou pagar um mico enorme. Não vai ter um que não vai rolar de rir de mim, cada um que passar por mim. Ok. Se você não consegue lidar com isso, bom. Aí realmente você precisa continuar aí agarrado nos galhos dessa árvore, né? Porque para você, por exemplo, ter 90 anos e sentir vontade de sair por aí de mini saia, Maria Chiquinha e chupando pirulito, você precisa se bancar moralmente. Você precisa realmente não ligar a mínima para o que os outros estão pensando e nem mesmo, menos ainda, para como eles reagem a isso, né? O Yang nos traz isso, a gente se banca moralmente. Dane-se a opinião dos outros. Nem a reação dos outros me incomoda. Não tô nem aí. Eu tô feliz com isso, é o que me importa. Mas a gente precisa se bancar moralmente, né? Agora, como eu disse, esse próprio exemplo que eu usei, né? Ah, eu tô com 90 anos, mas eu quero sair por aí de Maria Chiquinha, mini saia, de preguinha, né? Feito uma escolar, uma garotinha, né? Você pode. Se você se bancar moralmente, você pode. Mas, se você disser, ah, não compensa pagar esse mico, não é é um desejo que você tem, mas não é uma coisa que se você não fizer, vai te deixar um trauma, uma trava emocional, nada do tipo, né? Quando é uma bobagem que a gente deixa de fazer, porque se preocupa com essa coisa, com esse preconceito de idade cronológica, opinião dos outros e tal, mas a gente deixou de fazer e isso não causou um terremoto interno, isso não trouxe problemas, traumas, travas, ok, né? Agora, a gente não pode se preocupar tanto com a opinião alheia quando a gente tem vontade de viver coisas que a gente na nossa juventude não pôde ou não se permitiu viver. Se isso é muito importante para você e você fica travado por causa de preconceito seu e dos outros e da opinião alheia, porque vou pagar mico, porque vou ficar com vergonha, bom, eu lamento que você não consiga se bancar moralmente para viver o que você tem vontade de viver,
só porque a sua carteira de identidade mostra que você nasceu no ano tal, né? Isso é pura shit. Pra mim é. Tudo bem, eu também tenho os meus momentos em que eu falo isso não é muito adequado para minha idade, como por exemplo, usar um vestido um pouquinho mais curto, um vestido na altura do joelho ou 2 dedinhos acima e calçar uma botinha de cano curto. No meu entender, isso combina mais com um adolescente, bem mocinha, bem novinha mesmo. Pra mim, minha opinião. E aí eu acho que fico, não sei, acho que eu, né? Às vezes eu até tenho vontade. por motivos que eu não vou explicar aqui, porque afinal de contas isso aqui não é um vídeo para contar alguém escrever minha biografia, né? Para ter tanto detalhe. Mas eu falo, parece que não, né? Parece que não vai ficar meio ridículo. Só que o fato de eu não usar um vestido um pouquinho mais curto com uma botinha de cano curto, eu não vou ficar traumatizada, nem triste, nem travada por causa disso. Então não tem importância eu deixar de fazer isso. Agora, quando se trata de alguma coisa muito importante, alguma coisa que a gente quer muito fazer e que dói muito não fazer, simplesmente por puro preconceito seu e dos outros, por causa do número que consta na tua carteira de identidade, cara, honestamente, a única idade que importa é a idade que você sente que tem. Tá? Eu, por exemplo, sou uma mulher com 3 idades diferentes. Eu tenho a idade do meu corpo físico, eu tenho a idade mental e intelectual. Intelectual talvez até bata com a minha idade real. Mas assim, como que eu me sinto? Como que eu me sinto no nível da minha cabeça? A minha cabeça é a cabeça de uma mulher de 30 anos, no máximo. Como eu me sinto, não em termos de maturidade, né? Eu me sinto com 30. A minha disposição, a minha alegria, a minha jovialidade é porque eu me sinto jovem. E o meu coração, Ave Maria. Principalmente em termos de amor romântico, meu coração nunca saiu dos 15. E quando eu tiver num relacionamento, se eu quiser viver ele como uma adolescente de 15 anos, vai ter que ser com um parceiro que também se sinta assim. Porque a gente vai ter que viver, a gente vai ter que querer a mesma coisa e eu vou viver esse amor como se eu tivesse 15 anos. E que se dane o que os outros pensam. Né? Até porque a gente não precisa sair por aí exibindo namoro publicamente, né não? 4 paredes foi feita para isso, e é mais adequada até. Mas o fato é que a mensagem aqui é muito clara. Que você precisa viver isso. E detalhe, o fato dessa carta ter saído e eu ter falado, inclusive, que a espiritualidade sabe que não é o momento para a gente ficar fazendo altas festas e reuniões de família por causa do isolamento social, até isso tem a ver com a mensagem. Porque além de dizer que o que importa é a idade da sua alma, é com que idade você se sente, e são esses desejos da idade que você sente que tem, e não da idade cronológica real, são esses desejos que você tem vontade de concretizar, de viver. Então viva, mesmo que não seja exatamente como poderia ser em outros tempos, né? Ou seja, ao pé da letra, procure interagir com seus amigos, mesmo que não seja exatamente antes dos tempos do isolamento social ou depois dele. E dentro da mensagem, pode ser que você já não consiga mais viver aquilo que você gostaria de ter vivido quando era jovem, quando tinha a idade que a tua alma sente que tem.
Pode ser que você já não consiga mais, por alguma razão, viver exatamente como teria vivido se fosse naquele tempo. Mas mesmo assim, viva o mais plenamente que você puder. Não passa a vida lamentando o tempo perdido por causa de idade cronológica, não. Meu Deus do céu, isso é um pecado. É uma prisão autoimposta. Ah, mas não é não. É porque a sociedade... Dane-se a sociedade. Claro, se tu não consegue não ter medo da opinião dos outros, isso é um problema. E você vai continuar preso ou presa. E eu respeito o teu medo. Eu respeito a tua incapacidade de lidar com isso. Tá tudo bem. Mas se o que você tá precisando é só de um encorajamento, de um empurrãozinho, saiba que você tem todo o encorajamento que você quiser da espiritualidade amiga. Tá? Você só precisa se bancar moralmente. No mais, viva o que você tem vontade de viver o mais plenamente que você puder. Idade é uma bobagem. A única coisa que realmente corresponde à idade cronológica relativa ao dia, mês e ano que a gente nasceu é o corpo físico. E olhe lá, hein? Porque dependendo de como você se sente por dentro, você pode parecer muito mais velho ou muito mais jovem. Pode se sentir muito mais velho ou muito mais jovem do que o seu próprio corpo físico. E isso reflete até no corpo. Né? Antes da minha centelha divina vir pro lado de fora, eu parecia muito mais velha do que eu pareço hoje. Eu rejuvenesci pelo menos, no mínimo, uns 8 anos. Isso para falar a média, tá? Porque tem gente que já me deu, sei lá, tem gente que já me deu 15 anos menos do que eu realmente tenho. Tem gente que acha que eu tenho 5 a menos do que eu tenho na realidade. Mas dificilmente alguém olha pra mim e diz: você tem, e acerta na mosca. E não vou passar recibo de antiga aqui não. Enfim. Mas, meu Deus do céu, não se prenda à idade cronológica. Por mais que você esteja preso ou presa, tente se libertar disso. Porque ficar aí, passando vontade, triste, com um monte de coisa travada, atravancada na vida, porque você está preso naquele passado que você queria ter vivido e que você pode viver hoje, nem que seja em parte, nem que não seja exatamente como poderia ter sido quando era jovem. Não faz isso com você não, cara. Honestamente, é pecado, é judiação, tá? Ave Maria, pensa num carrasco. Eu, hein? Faz isso não, tá? Cuida melhor de tu. Vamos ver, né? Life loves you. A vida ama você. Vamos ver o que esse oráculo tem para nos dizer hoje. Se vai complementar aqui ou se vai trazer alguma mensagem. Ah, mas não é possível. De novo, olha aqui, mensagem repetida de novo, gente. O que eu posso fazer, né? O meu trabalho de misturar ao máximo as cartas, embaralhar, cortar e tirar do meio do baralho, entre aspas, né, de algum ponto no meio do baralho, eu faço, né? Não é minha culpa. Eu também adoraria ver uma carta nova aqui, não posso fazer nada. Mas o fato é que eu sou o criativo aqui, tem tudo a ver. Claro que aqui a carta pode estar trazendo uma mensagem, né, separada, se você não se reconheceu aqui. Mas é lógico que essa mensagem complementa a mensagem principal. Principalmente o verso da carta. Honre os seus dons únicos. Ou seja, honre o ser único que você é. Se você deseja uma coisa que não bate com a sua idade cronológica, com a idade do seu corpo físico, a idade que consta na tua carteira de identidade, porque não pôde, ou porque não se permitiu, ou seja lá pelo que for, se você sente esse desejo, pelo menos um lado seu, esse lado que deseja, se sente muito mais jovem.
É lógico que tem um lado seu que se sente muito velho. É por isso que você está preso ou presa na questão idade cronológica e opinião dos outros, né? Mas honre essa pessoa única que você é, que se dane que o que você tem vontade de viver agora, a maioria pensa, inclusive você, que deveria ter sido vivido há 10, 15, 20, 30 anos atrás, que se dane. Se liberta, criatura, sabe? A gente já tem tanta regra no mundo que não dá para escapar. Aí a gente vai ficar inventando mais regra para aprisionar a gente. Não vale a pena, isso não é vida. Tá? E é como foi dito, olha lá, ó. Expressar a criatividade. Pode ser que você não consiga viver essa experiência exatamente como se fosse se você tivesse vivido lá com 15 ou 20 anos. Ou 30 talvez, sei lá. Pode ser que não seja a mesma coisa, mas adapta, usa a criatividade, mas viva tão plenamente quanto você deseja. Ave Maria! Toca a lenha nessa fogueira aí, bicho. Tu tá vivo ainda, enquanto tá viva a esperança. Bicho é o máximo, né? Fui lá no baú dos anos 60. E olha que eu não sou tão velha assim. Eu não sou da época da Revolução Hippie, tá? Na época da Revolução Hippie, eu ainda não tava nem nos planos da minha mãe. Vamos lá. Sei lá porque que saiu isso, né? Vai ver que é a entidade que tá passando esse recado, que é da época da Revolução Hippie, né? Deve ser. Até porque eu não uso esse termo no meu dia a dia. Não é, sabe? Quando saiu assim, eu falei, oi? Que termo é esse? Da onde que eu ranquei esse negócio, né? Foi a entidade que tá transmitindo um recado aqui, com certeza. Porque eu não uso esse termo, até porque não é do meu tempo. Do meu tempo cronológico. Eu não nasci nos tempos de Woodstock. Vamos lá. Peça e receberá para que a sua alegria, para que o seu júbilo seja pleno. Claro que pode ter uma mensagem aqui para quem não se reconheceu em nada disso, mas também é mais claro para mim ainda o que Jesus está querendo dizer para você. Criatura, vai fazer o que você quer. Se permita fazer o que você quer. Receba de você mesmo o que você quer, para que a sua alegria seja plena. Sabe? Tem um jovem ou uma jovem aí dentro de você desejando isso desesperadamente, mas tem um velho ou uma velha muito cruel aí dentro, sabe? Daquelas moralista e julgadora, ou moralista e julgador, se você for um homem, que tá te impedindo. É você que tá se impedindo de fazer isso. Não bota a culpa no que as pessoas pensam ou dizem, porque isso é problema delas. Só é problema seu se você quiser que seja. Se você não quiser que a opinião alheia seja problema seu, ele não é. Tá? Eu sei que não é brinquedo, não. Inclusive, eu vou gravar hoje um vídeo do Família bem curtinho, bem rapidinho, para convidar vocês para uma live sem cartas, onde nós vamos falar, inclusive, sobre isso. Sobre a preocupação da gente com a nossa própria imagem e com a opinião dos outros. Principalmente, não precisa ser só sobre isso, mas principalmente sobre isso. Eu vou fazer esse convite para vocês, tá? E se você se reconheceu aqui, se você puder participar dessa live, eu acho que vai ser muito bom pra tua, né? Talvez possa te ajudar, tá? Tá dado o recado, meu povo. Sejam muitíssimo abençoados, meu amor e gratidão eternos e infinitos. Namastê. Deus em mim reconhece, saúda, ama, abraça e dá aquele empurrãozinho, aquela forcinha, incentiva Deus em você. Traz Deus pro lado de fora. Traz a centelha divina para brilhar, tá? Beijo.